Primeiramente, bom dia! Hoje eu vim aqui para poder mostrar um pouquinho para vocês sobre animação digital e um pouquinho também sobre animação física, sobre como ela é feita e como vocês podem fazer sem precisar de muitos recursos, talvez da forma física, de uma forma um pouco mais fácil, ou se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre a parte do digital. Além de mostrar para vocês como é feita uma animação, eu também trouxe o time-lapse de uma animação sendo feita. E enquanto eu mostro ele, depois vou contar um pouquinho para vocês sobre a história dessa animação e do porquê que eu resolvi fazer ela. E para mostrar que é bem tranquilo fazer uma animação, demorado com toda certeza, mas tranquilo, eu trouxe uma turma de alunos do 9º ano da Escola Estadual Benedito Valadares e resolvi fazer uma oficina de animação com eles. Nós fizemos uma animação no papel, bem breve, para eu mostrar para eles como funciona, ensinar o que são os frames através de cada folha de papel e como funciona na prática colocar todos os desenhos juntos. Cada um dos meninos optou por fazer um desenho diferente, então eu fui auxiliando, mostrando como funcionava, uma coisinha que eu já vou mostrar para vocês. Como que funciona isso de frame sobre frame, o que são as camadas, e aos poucos eles conseguiram montar a animação deles. Com isso eu acho que a gente já pode começar. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é sobre a animação digital. E eu faço ela no tablet, eu uso um iPad e nele eu uso um aplicativo chamado Procreate. Antes de usar o Procreate, eu fazia animações no computador usando Krita e existem diversos aplicativos, até no celular mesmo, que a gente consegue usar. No Procreate a gente tem vários modelos para escolher de tipos de página. Eu optei por uma 4 para poder mostrar para vocês esse início, o básico. E eu escolhi esse formato A4. Normalmente eu deixo meu tablet em pé para uma visualização melhor enquanto eu estou desenhando, mas para mostrar para vocês eu optei por deixar deitado, até para facilitar a visualização de vocês. No Procreate em específico, nós temos algumas opções ali dentro das ações, onde a gente pode inserir arquivos, inserir fotos, mas nesse momento nós vamos optar pela tela. Ali naquela parte da configuração nós temos umas assistências, como a assistência que eu estou selecionando nesse momento, que é a assistência de animação. E tem também a assistência de página, que foi essa segunda que eu selecionei, onde cada vez que eu adicionar uma camada, eu vou adicionar um quadro. E já eu explico um pouco mais para vocês sobre isso. Mas a assistência de página ela é mais voltada para quadrinhos. E nós temos também, além dessas duas assistências, nós temos um guia de desenho, que é uma grade quadriculada que a gente pode deixar ali para auxiliar a gente a deixar as imagens na mesma posição. E também temos uma aba de referências, que eu não consegui mexer ela direito, sempre travo para mexer ela, mas eu não uso tanto. Ainda dentro dessa aba de tela, nós temos como virar o desenho na vertical ou na horizontal. No momento, nós vamos deixar ativado apenas a assistência de animação, para poder mexer com elas. Nós temos ali algumas outras opções em compartilhar, em vídeo, em ajustes, porém nós não vamos usar isso agora, então acho que a gente já pode partir para a nossa animação. Vou deixar a tela deitada para ficar mais fácil a nossa visualização. E vou escolher uma cor qualquer pra gente começar, pra gente identificar melhor esse primeiro desenho.
vou selecionar também um pincel da minha preferência. Normalmente eu uso principalmente pincéis de aquarela, então por isso ele é desse jeito, talvez um pouco falhadinho. E vou fazer um círculo para ficar mais fácil da gente seguir com o mesmo desenho em cada frame. Vou dar um pouco de zoom para facilitar a gente ver melhor o desenho. Ele tá um pouco mais claro porque eu já estou na segunda página, né, no nosso segundo frame. Eu vou diminuir ali a quantidade de camadas que eu consigo enxergar. Vou deixar ali em 5. Vou fazer o próximo círculo um pouco mais à frente, deixar ele todo preenchido e vou colocar uma cor um pouco mais clara. Fazer o nosso terceiro círculo, mas como ele ficou um pouquinho para frente, eu vou ajustar ele, vou trazer ele um pouquinho mais para trás para nossa animação ficar um pouco mais fluida. Lembrando que quanto mais próximo o nosso desenho tiver um do outro, mais fluido vai ser o movimento ou a animação. Eu adicionei outras camadas. Se a gente fosse olhar no lado físico, essas camadas seriam páginas, né? Seriam folhas. E em cada folha eu estaria fazendo um desenho diferente. E assim como funcionam as nossas camadas, as folhas estariam em camadas uma acima da outra, justamente facilitando para a gente poder enxergar o que está embaixo e não fazer uma coisa em uma posição diferente demais ou muito longe de onde deveria estar. E eu vou seguindo esse processo, né? Eu optei por colocar no total 6 camadas ou 6 quadros, nós podemos chamar desses 2 nomes, para ficar mais breve para eu poder explicar para vocês. Lembrando que nem sempre eu preciso movimentar a camada. Na maioria das vezes eu refaço o traço quando ele não está no local que eu quero. Mas aqui, como é só um círculo, fica mais fácil da gente movimentar o desenho. E agora nós vamos ativar para ver como ficou a nossa animação, conferindo bolinha por bolinha. E acho que ela tá rápida demais. Então, para isso, a gente vai diminuir a quantidade de quadros por segundo, para a animação ficar um pouco mais devagar. E além de mudando a posição, também foi mudando a cor de cada bolinha. Ali embaixo, eu consigo mexer na quantidade de camadas que eu quero enxergar quando a minha animação estiver pausada, quando eu estiver desenhando. Eu coloquei também a visualização das camadas de baixo no máximo, mas eu normalmente uso ela na metade. Quando a gente deixa muito baixo, a gente não consegue enxergar. E normalmente a quantidade de camadas que eu enxergo, eu costumo deixar uma para frente e uma para trás. Então, quando tá ali o número 1, é porque a gente vai enxergar uma animação à frente e uma animação atrás. Para visualizar a nossa animação, eu optei pelo looping, onde a gente vai e volta com a animação. Mas também temos a opção de colocar em uma vez só, onde a animação passa uma vez e para. Vou deixar a sombra da camada no máximo para vocês visualizarem um pouco melhor. E esse foi o nosso primeiro passo a passo. Agora eu vou mostrar o que eu decidi fazer para mostrar um pouco mais a fundo sobre as animações, como uma animação completa. Na minha cidade, que é Raul Soares, em Minas Gerais, nós temos no centro uma escultura, um monumento, que quando o sol bate nele, a sombra que ele forma no chão é de um trilho de um trem. E eu já fiz um desenho sobre isso, eu já fiz
a Maria Fumaça, antiga da nossa cidade, que hoje em dia tem inclusive uma réplica dela na nossa praça. E nesse desenho eu coloquei a Maria Fumaça andando sobre a sombra do monumento, né, dessa parte da cidade que eu acho tão bacana. Então, durante a animação, eu fui fazendo trilho por trilho em cada frame, em cada quadro. Foram utilizados mais de 100 quadros no total, acho que foram 107. E eu desenhei 107 trilhos, um por um, em cada quadro. E depois eu peguei esse mesmo desenho que eu fiz e usei ele de referência, porque era exatamente isso que eu queria representar, a Maria Fumaça passando por esses trilhos. E eu usei o próprio desenho de referência atrás, contornei ele porque eu ia pintar com aquarela digital. Então eu queria os traços bem certinhos e eu queria exatamente o mesmo desenho que eu tinha feito antes. Para quem quiser ver o desenho melhor, só dá uma olhadinha no meu Instagram, que recentemente eu estava com uma exposição de arte aberta e ele estava exposto lá. E no meu Instagram tem um pouquinho sobre a exposição, então se vocês quiserem dar uma conferida, é só ir lá. Como eu já havia falado, eu opto por usar aquarela digital, por isso o desenho fica assim, a tinta ela é um pouco diferente, ela fica com umas irregularidades, não é aquela cor chapada, né, toda lisinha, e por isso fica desse jeito, é uma característica da aquarela. Às vezes quando a gente vê o desenho mais escuro, é por conta das camadas anteriores, que eu também já expliquei para vocês, onde uma se sobrepõe à outra. E nesse momento eu já estava fazendo as rodas, fazendo uma por uma, passando de quadro por quadro para poder fazer elas. E isso aí, gente, tá acelerado, porque a demora foi grande. Foram horas e horas para poder preencher todas essas rodinhas e fazer um tracinho um pouquinho na frente do outro para dar aquela sensação de movimento. Cortei um pedaço do time-lapse, porque senão ia ficar muito tempo desenhando rodinha ali pra vocês. E já comecei pra parte onde eu começo a desenhar a fumaça. E contando uma curiosidade, a estação onde é localizada, inclusive, a réplica da Maria Fumaça, ela foi inaugurada em 20 de fevereiro de 1916. Então, isso faz parte da nossa história já há um bom tempo. E ela não era chamada de Raul Soares, ela era chamada de Matipó. E só foi ter o nome de Raul Soares em 1924. Mas antes disso, ela também foi chamada de Entre Rios, que era, na verdade, o nome antigo do município. Se não me engano, a estação parou de ser usada em meados de 1980, mas em 1990 a prefeitura daqui de Raul ela conseguiu um termo de permissão do uso do prédio, né, realizando uma reforma e mantendo a edificação ali para um uso de centro cultural, que inclusive é utilizado até hoje. Teve uma reforma recente, deixando um lugar assim impecável e maravilhoso. E foi exatamente onde eu realizei minha exposição de arte. Mais uma vez, para quem quiser dar uma conferida, é só ir lá no meu Instagram. E finalizando para vocês, eu fui colocando um pouquinho de areinha embaixo para dar essa sensação de poeira. Coloquei uma movimentação do sol e, é claro, um pouquinho de brilho na lataria, né? E agora eu deixo vocês com um pouquinho de quando eu tava fazendo, porque demorou, não foi rápido. Eu gastei no total, sem as pausas, foram cerca de 40 horas de animação. Então, aproveitei um pouquinho aí, já eu coloco a animação pra vocês verem no final. E a título de curiosidade, a animação tem 4 segundos. Então foram 40 horas de trabalho para 4 segundos de vídeo.